Bom, pessoal, boa noite. Continuando aqui com os slides. O último slide foi esse, o 112, que fala sobre eletroímãs. Agora vamos para o 113. É uma instrução técnica extensa, um pouco trabalhosa, mas vamos lá. Temos que estudar. Então, esse item aqui fala o seguinte: a falha dos dispositivos de acionamento das portas corta-fogo, os eletroímãs, deve ocorrer na posição de segurança. Qual é a posição de segurança? Porta fechada. Uma porta corta-fogo aberta deixa de ser uma porta corta-fogo, porque vai ficar abertura lá, é lógico, e vai passar fumaça e calor. Então, a posição de segurança para uma porta corta-fogo é fechada. Bom, então qualquer falha tem que permitir que o eletroímã seja desligado e dessa forma a porta fecha pelas molas que existem nas dobradiças. A situação das portas corta-fogo, EI aberta ou fechada, deve ser indicada na central do sistema de detecção. Então, as centrais, nessa situação, você tem que ter uma central que indique se a porta está fechada ou aberta. E o fechamento das mesmas deve, alternativamente, ser efetuado por decisão humana na central. Então, aí, treinamento de brigada, né? Caso de incêndio, uma decisão lá da brigada, do chefe da brigada ou do brigadista, ele pode efetuar o fechamento das portas por uma botoeira ou pela central do sistema. A verdade é que nem todas as centrais têm uma indicação de que a porta está fechada ou aberta. A maioria não tem, mas é uma irregularidade porque consta nesse item aqui. Nos pavimentos de descarga, onde é o pavimento de descarga? Térreo. Os trechos das escadas que provêm do subsolo ou dos pavimentos elevados devem ser enclausurados. Então, naquele caso, o subsolo, independente de ter exigência de compartimentação ou não, ele tem que estar compartimentado dos demais pavimentos. Tá? Então, se você vem do subsolo para o térreo, tem que ter obrigatoriamente uma porta corta-fogo ou no nível do subsolo ou no nível do térreo. Então, você não tem que ter obrigatoriamente uma porta corta-fogo, independente de qualquer coisa. Resumindo, todo subsolo tem que estar compartimentado, tem que ter uma porta corta-fogo. A exigência de resistência ao fogo das paredes de enclausuramento da escada também se aplica às antecâmaras quando elas existirem. Quando tem antecâmara, é escada PF, a prova de fumaça. Tá? E existe a escada EP, que ela não tem antecâmara, mas tem uma porta corta-fogo e uma janela de ventilação no interior da escada, na caixa da escada. Então, aqui é o seguinte, as paredes que fazem a envoltória da escada tem que ser resistente ao fogo. É muito difícil, né? A maioria, nunca vi nenhum caso em que a caixa da escada fosse de outro material senão concreto armado, né? Ou estrutura metálica, mas com fechamento em alvenaria. Porém, o único caso é a estrutura metálica, que dependendo do caso, a estrutura metálica precisa de um tratamento para resistir à ação do calor, uma tinta intumescente, enfim. Elevadores. Então vamos lá. Os poços destinados a elevadores devem ser constituídos por paredes de compartimentação, devidamente consolidados os entrepisos e devem ter as seguintes condições. Outra coisa, eu nunca vi um poço de elevador que não seja de concreto armado, tá? Que é o que mais se usa no Brasil. Então, as condições são essas aqui, devem ter as seguintes condições para elevadores. As portas dos andares dos elevadores devem ser classificadas como para-chamas, aquela porta de aço, normalmente cromada. Elas são classificadas como para-chama e tem resistência mínima de 30 minutos. Devem ser atendidas as condições estabelecidas nesses itens aqui, ó. Tá, que fala de resistência ao calor.
Antigamente as portas eram pantográficas, né? Que não tinham característica para-chama, lógico, eram cheias de vazios. Hoje isso não é permitido. Mas ainda existem edificações antigas em São Paulo que usam esse tipo de elevador com porta pantográfica. As portas dos andares dos elevadores não devem permanecer abertas, em razão da presença da cabine. Então, aquela primeira porta ela tem que estar fechada. Né? E nem em razão do dano provocado pelo calor aos contatos elétricos que comandam sua abertura. Então, essa porta tem que estar sempre fechada. Já houve caso, e eventualmente eu escuto falar de pessoas que caíram em postos de elevador porque essa porta, a porta da cabine, estava aberta por uma pane, por um defeito, enfim. Tanto é que em São Paulo, pelo menos, é obrigatório colocar um informativo lá, verifique se a porta do elevador está fechada, enfim. As portas para-chamas dos andares dos elevadores, que são as portas dos elevadores, são chamadas de para-chama, podem ser substituídas pelo enclausuramento dos halls de acesso aos elevadores por meio de paredes e portas corta-fogo. Eu já vi isso, aqui está o elevador está aqui, aí é um elevador antigo que não tem porta para-chama. Então é feito o seguinte, avança aqui uma parede de alvenaria, e para entrar aqui nesse hall, coloca-se uma PCF. É uma solução, não é das melhores, mas às vezes é a única solução que tem. Ou trocar o elevador. Alternativamente, as portas para-chamas do andar, pode-se encontrar os hall dos elevadores por meio de dispositivos automatizados de enrolar para-chamas. Então aqui pode colocar uma porta de enrolar também para-chama, é isso que esse item está dizendo. Eu nunca vi isso na prática, né? A utilização de dispositivos automatizados de enrolar, nesse caso, deve atender o contínuo item 7, exceto quanto à exigência de isolamento térmico. Então vamos ver depois o que é o item 7, né? Tem condições de atendimento. O enclausuramento dos halls dos elevadores permitirá a disposição do elevador de emergência em seu interior. Elevador de emergência é uma exigência para alguns tipos de edificações altas, tá? Depois nós podemos entrar nesse quesito, nesse tema aí, porque precisa pressurizar a antecâmara desse elevador. As portas de andar de elevadores e as portas de enclausuramento dos halls devem ser ensaiadas para a caracterização de resistência ao fogo, seguindo os procedimentos da NBR. Então, toda vez que o proprietário compra o elevador, as portas já vêm ensaiadas de acordo com essa NBR. Tá? Obrigatoriamente, vem de fábrica assim. Monta-cargas. Monta-cargas. Só um minutinho. Os postos destinados a monta-cargas devem ser constituídos por paredes de compartimentação devidamente consolidados aos pisos. Como assim consolidados? Tem que estar amarrado lá, tem que estar engastado lá com aço, com ferro ali, tem que ser concreto armado. E devem atender as seguintes condições. Para que serve um monta-carga? Para levar carga. Normalmente é um elevador menor, digamos assim, com um duto menor, um poço menor, e lá coloca algum material. Tem monta-carga para mandar comida em restaurante, tem monta-carga para mandar pequenas cargas de um pavimento para o outro. As portas de andares devem ser classificadas como para-chamas, então aqui também existem aí monta-cargas antigos com portas pantográficas, aquelas portas que têm vazios. Essas portas não são aceitas mais. Com resistência ao fogo de 30 minutos. Tá? Deve ser atendidas as condições estabelecidas no item 6315 e 6316. Vou dar uma parada aqui e a gente